aquilo era fixo, certo? Só que aqui, para eu oxidar um ácido graxo, vocês lembram que os ácidos graxos, eles têm tamanhos diferentes? Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês do ácido graxo do palmitoil-CoA, do ácido palmítico, que ele tem 14, aqui vai ser 14. Ele tem 14 carbonos, mas eu posso oxidar um de 16, eu posso oxidar um de 18, eu posso oxidar um de 14. Entendeu? Então eu não tenho como trazer todas as oxidações aqui para vocês, mas elas seguem um único padrão. O que difere elas é só a quantidade de reações. Porque um tem 14, um tem 16, um tem 18, então a quantidade de reações ela muda. O que acontece, gente? A primeira coisa que acontece é a desidrogenação da molécula formando um FADH2. Vocês lembram que a principal coenzima da via glicolítica era o NAD? A gente formava NADH? Aqui é o FAD. A gente forma um FADH2, tá? Depois, a gente sofre uma enzima hidrolase, a gente sofre uma hidratação da molécula, tá? Depois, a gente forma outra desidrogenação formando um NADH. Então, nós já temos um FADH2 e um NADH. Depois disso, outra coenzima A, CoA, se liga à molécula, liberando um acetil-CoA. E eu vou explicar para vocês o que é isso. A beta-oxidação acontece a retirada de, sabe a cadeia hidrocarbonada? De 14 carbonos? Nós vamos retirando 2 em 2. Porque o acetil-CoA, gente, ele é formado de 2 carbonos. Nós vamos tirando de 2 em 2. E aí, eu não tenho, por exemplo, o meu palmitoil-CoA, o meu ácido palmítico, com 14 carbonos. Quantos acetil-CoAs eu vou formar? 7. Não é? 7 acetil-CoAs. Certo? Porque eu vou tirando de 2 acetil-CoAs em 2 acetil-CoAs. Vocês concordam comigo outra coisa? Que quantas voltas na beta-oxidação eu vou ter? Gente, eu falei 14, mas ele é 16, viu? Desculpa. É porque aqui não tá dando pra enxergar muito, ele é 16. Só confirma. Isso. O ácido palmítico ele é 16. Então, se eu tenho 16 carbonos, eu tenho quantos acetil-CoAs? 8. 8 acetil-CoAs. Aí eu pergunto para vocês, quantas voltas... Deixa eu fechar aqui. Quantas voltas eu dou na beta-oxidação? Se cada uma dessas vezes aqui, dessa vez que desce, eu formo um acetil-CoA. E eu formo 8 acetil-CoAs, quantas voltas que eu dou? 4. Não, se cada volta eu formo 1, formo 1, formo 2, 2, outra, 3. O certo seria 8, não seria? 8 acetil-CoAs, 8 voltas. Porque cada volta eu formo 1. Só que vocês concordam que a última volta me sobra 4 carbonos? 4 carbonos. Eu dividi em 2, que é o acetil-CoA, o outro também fica 2, não fica? Sim. Então, para formar 8 acetil-CoAs, eu dou 7 voltas. Então, é uma coisa importante da gente pensar. Por quê? Porque na hora que a gente for fazer a estequiometria da beta-oxidação, eu vou ter 7 FADH2, né? Nisso eu estou falando do palmitoil, que tem 16. Eu vou ter 7 FADH2, 7 NADs e 8 acetil-CoA. Porque a última volta ele não dá, porque aqui eu dividi de 4 carbonos, 2, 2. Então eu divido. Então eu vou mostrar para vocês ali direitinho. Então lembrando, gente, se eu tenho 14 carbonos, eu tenho 7 acetil-CoAs e 6 voltas. Se eu tenho 18 carbonos, eu tenho 9 acetil-CoAs e 8 voltas. Então, a estequiometria depende do ácido graxo que a gente está estudando. Então, aqui é só mostrando para vocês, ó,
a beta-oxidação que eu vou tirando de 2 em 2, tá vendo? 2 em 2, 2 em 2, 2 em 2. Formei todos os meus acetil-CoAs. Os meus 8 acetil-CoAs vão entrar no ciclo de Krebs. Então, o ciclo de Krebs vai rodar 8 vezes. E todas as coenzimas vão para onde? Para o estágio 3, que é a fosforilação oxidativa. E aí, pessoal, em cada volta da beta-oxidação, forma um FADH2, um NADH, um acetil-CoA e um acil-CoA com 2 carbonos a menos. A beta-oxidação, olha só que interessante. A beta-oxidação rende muito mais energia do que a oxidação da glicose, do que a oxidação dos carboidratos. Porque uma molécula de glicose gera 2 piruvatos que origina 2 acetil-CoA, certo? Já os ácidos graxos podem gerar vários acetil-CoAs com uma molécula só. Aí vocês me perguntam, mas por que então o organismo prefere o carboidrato para produzir energia antes do triacilglicerol? Primeiro, o triacilglicerol ele serve como reserva. Então é importante ele ficar ali para um momento de necessidade. Segundo, é mais fácil oxidar a molécula de glicose nas suas 10 reações do que fazer esse tanto de volta da beta-oxidação. Do que para o organismo é mais fácil, é mais rápido para o organismo. E o organismo ele quer energia rápido. Professora, Oi. então quer dizer que no processo do emagrecimento, você começa a queimar calorias ali, gorduras. Aí nós temos já sobre a necessidade do organismo, então não vai ter uma queima assim, como é que eu posso usar a palavra? Um gasto maior, como a gente esperava. Vai ser de pequenas em pequenas quantidades. Eu não entendi essa pergunta. Porque assim, a quebra da gordura então, gera muita energia. Gera muita energia. Aí digamos que a pessoa está querendo fazer o processo de emagrecimento, que é queimar a gordura. Uhum. Você não Você vai acha conseguir que o vai- resultado rápido. Rápido. Você não consegue quebrar muita energia, muita gordura ao mesmo tempo, porque ela gera grande quantidade de Grande energia. quantidade de energia. É por isso E aí que é importante a atividade física, é importante a alimentação, você é déficit calórico, né? Você ingerir menos do que você tem que gastar mais energia do que você produz. Aí quanto mais energia você demandar, mais o lipídio ele vai oxidar. Então eu poderia associar que a dificuldade de perder essa gordurinha é exatamente por isso. Por causa dessa quantidade de energia. Também. A dificuldade de perder lipídio, no caso, é quando você começa a ingerir mais do que você, por exemplo, você começa a produzir mais energia do que você precisa. E como que você produz mais energia do que você precisa? Sem fazer atividade física, você não vai gastar tanta energia assim. E ingerindo mais quantidade de comida, você está produzindo mais energia. Então, para que eu vou oxidar o meu lipídio se eu estou alimentando a minha demanda de energia? Então, desde que você diminui a sua comida e começa a fazer atividade física, você diminui a sua produção de ATP e você aumenta o seu gasto de ATP. Aí ele vai pegar na gordura. Por isso que a gente consegue emagrecer. Mas, né, por exemplo, só com alimentação é mais difícil emagrecer, por quê? Porque realmente traz pra gente uma alta de energia, entendeu? Aí se você não gasta ela fazendo atividade física, é mais difícil você emagrecer só com alimentação. Não é impossível, emagrece, né? Você faz a baixa ingestão, mas é mais difícil, por isso que é associado, entendeu? Nossa, a luz não voltou até agora. E aí eu trouxe a estequiometria aqui para vocês verem, gente, mas eu trouxe especificamente do ácido palmítico. Por quê? Porque cada ácido graxo tem um tamanho diferente, né? E tem uma estequiometria diferente. O ácido palmítico, gente, ele tem 16 carbonos e ele é saturado, tá? Para a sua oxidação completa, é necessário 7 voltas da beta-oxidação, como eu falei para vocês, porque a última gera 2 acetil-CoAs, né? Então, eu tenho 8 acetil-CoAs com 7 voltas. E aí, tem aqui, produtos da beta-oxidação. Eu tenho 8 acetil-CoAs, certo? 7 NADHs e 7 FADH2. Só que lembrando que cada acetil-CoA entra no ciclo de Krebs e dá uma volta.
Então, o produto desses 8 acetil-CoAs, no ciclo de Krebs, ele me dá 24 NADs, 8 FADH2 e 8 ATPs. O total da beta-oxidação mais Krebs me dá 31 NADHs, 15 FADH2 e 8 ATPs. Se a gente for multiplicar cada NADH 2,5, cada FADH2 1,5, eu tenho 75,5 ATP, 22,5 ATP, 8 ATPs, que me dá 108 ATPs. Agora, se a gente pensar que a oxidação de uma molécula de glicose me dá 32 ATPs e um ácido graxo de 16 carbonos saturado me dá 108 ATPs. Então, é bem discrepante, né, gente, a obtenção de energia. E não é à toa, viu, gente, que isso acontece. Por quê? Porque é uma reserva energética. O organismo vai pensar assim, poxa, o que está acontecendo que aquela pessoa não está ingerindo a quantidade certa de energia que ela está gastando? Eu preciso de alguma coisa que me dê muita energia. Não é à toa, né, que o lipídio é a nossa reserva energética. Se você ficar muito tempo sem comer, você precisa de muita energia. Então ele tem que ter de onde tirar essa muita energia. Tá? Aí vocês podem estar se perguntando assim, beleza, né? Eu vou tirando de 2 em 2. 2 acetil-CoAs por 2 acetil-CoA. Não. 2 carbonos por 2 carbonos, que é 2 acetil-CoAs, que é 1 acetil-CoA por acetil-CoA. Mas existe ácido graxo de número ímpar? Eu falei para vocês de 16, 18, 14. Existe ácido graxo de número ímpar. Como que funciona a beta-oxidação de ácido graxo de número ímpar? Porque eu não vou tirando de 2 em 2. No final vai sobrar 3, não vai? Não vai, a conta não fecha. Vocês concordam? A beta-oxidação, gente, para ácidos graxos de número ímpar, né, que constitui uma fração minoritária de ácido graxo, viu, gente? São bem poucos ácidos graxos que são de número ímpar, mas existem e são oxidados. O que vai acontecendo? Você vai tirando de 2 em 2. 2 carbonos, vai tirando normalmente. No final, vai sobrar 3, vocês concordam? Então, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Que forma o que a gente chama de propinil-CoA. O propinil-CoA, gente, não tem como eu dar outra volta beta-oxidação, tirar 2 e sobrar um carbono só. Aí o que acontece? O propinil-CoA, ele entra numa série de reações onde ele forma o succinil-CoA e entra no ciclo de Krebs. Então olha só que interessante. O succinil-CoA é um dos intermediários do ciclo de Krebs. E é interessante porque o acetil-CoA não entra no ciclo de Krebs. O succinil-CoA, ele também entra no ciclo de Krebs. Tá, gente? Então é uma forma do organismo trazer pra gente que aquela molécula entre no ciclo de Krebs também, mas ela não forma acetil-CoA por último, porque ela tem 3 carbonos sobrando. Então ela forma o propinil-CoA e forma o succinil-CoA que entra no ciclo de Krebs. E aí eu falei para vocês que o cérebro, né, é o principal tecido, órgão aí, que não utiliza ácido graxo para produzir essa energia. O ácido graxo não atravessa a barreira hematocefálica. A glicose sim, mas o ácido graxo não. E aí como que o cérebro fica quando você está sem comer por muito tempo, sua glicose está lá embaixo, você está fazendo gliconeogênese, então você está sintetizando alguma glicose para o cérebro, mas não é suficiente ainda para manter aquela pessoa consciente, né? O cérebro, gente, né, alguns órgãos como o cérebro, que utilizam somente a glicose como fonte de energia, se adaptam ao uso de corpos cetônicos como combustível em um jejum prolongado. Então, falta de água? Nunca ouvi falar. Por quê? Tem alguma coisa específica? Nunca ouvi falar que a falta de água desce queda de glicose, não. O que pode acontecer é se o sangue ficar mais concentrado, né? Porque você está com falta de água no organismo, está desidratado, seu sangue está mais concentrado. Mas o pico de glicose acontece só quando você realmente não ingere, tá?
só, num jejum prolongado, o cérebro está com pouca glicose disponível, assim, para vocês, né? Pra gente utilizar. E aí eles adaptam e usam corpos cetônicos. Então, sabe todo aquele acetil-CoA formado na oxidação dos ácidos graxos? Um pouco desse acetil-CoA não vai para o ciclo de Krebs. Ele forma corpos cetônicos, como beta-hidroxibutirato e como acetona, para servir de combustível para o cérebro. Por isso que, passar do tempo de jejum prolongado, a pessoa fica com hálito cetônico. Vocês já ouviram isso? Hálito cetônico. Fica com um hálito ácido mesmo. Né? Justamente porque eu estou produzindo muitos corpos cetônicos para dar conta do meu cérebro. Porque o cérebro consegue oxidar essa molécula de corpos cetônicos, né? Mas o ácido graxo em si não consegue. Então isso aqui é só para mostrar para vocês, gente, para a gente encerrar essa parte de beta-oxidação, que os lipídios, a partir da lipase, é quebrado em glicerol e ácido graxo, certo? Triacilglicerol. O glicerol, gente, ele vai para onde? Para glicólise ou para gliconeogênese, tá? Se ele for para glicólise, ele consegue formar acetil-CoA que entra para o ciclo de Krebs. Se ele for para gliconeogênese, ele forma glicose que vai para o cérebro, para outro lugar. Os ácidos graxos passam pela beta-oxidação, formando quem? NAD, FAD e acetil-CoA. E o acetil-CoA entra no ciclo de Krebs, que futuramente vai para a fosforilação oxidativa. Certo? Mais complicado que glicólise, ou glicólise é mais complicado, ou os dois é mais complicado do mesmo jeito? Todas as opções. Todas as opções. Eu acho glicólise mais fácil também. Apesar de são 10 reações, né? Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho, para a gente encerrar a aula de hoje, sobre a biossíntese, tá? Por quê? Eu não falei para vocês que os lipídios, né, eles são a nossa reserva energética, mas que o excesso de glicose e o excesso de proteínas nos dão triacilglicerol? Então, nós vamos falar um pouquinho dessa biossíntese, tá? Que faz parte do metabolismo de lipídio. Então, como eu falei para vocês, o excesso de macromoléculas vindas das dietas podem ser precursoras da biossíntese de lipídios e serem armazenadas na forma de gordura. Então, tanto os carboidratos da dieta quanto as proteínas da dieta, na forma de glicose e de aminoácidos, sintetizam o acetil-CoA e o acetil-CoA sintetiza os ácidos graxos que sintetiza o triacilglicerol, tá? Lembra que eu falei para vocês que todo mundo combina no acetil-CoA? O excesso de acetil-CoA dentro do meu organismo fala que tem nutrientes em excesso. Então, esse acetil-CoA é convertido em ácido graxo que forma pra gente o triacilglicerol. Então, só lembrando do triacilglicerol, né? O excesso de nutrientes ingeridos são armazenados na forma do triacilglicerol. 3 ácidos graxos que vêm do acetil-CoA mais a molécula de glicerol. Pessoal, o substrato para a síntese do ácido graxo é o acetil-CoA. A síntese é feita no citosol, tá, gente? Só mostrando aqui para vocês, ó, que tanto carboidratos como proteínas em excesso vai nos dar o quê? Acetil-CoA. O acetil-CoA vai entrar no ciclo de Krebs. Vocês concordam que o acetil-CoA se liga ao oxalocetato formando citrato? É a primeira reação do ciclo de Krebs. E aí eu tenho um aumento muito grande de citrato. O aumento muito grande de citrato mostra para o organismo, opa, eu tenho muita energia, eu tenho muito nutriente. O nutriente está em excesso. Então ele pega parte desse acetil-CoA e forma ácido graxo. Por isso que a gente engorda. Porque a gente come em excesso, a gente come mais do que a gente gasta.
Por exemplo, eu tô morrendo de fome, vou chegar em casa, eu vou comer mais do que eu vou gastar essa noite. Que eu vou dormir, né? E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter um excesso de acetil-CoA, aí meu organismo vai falar assim, olha, eu tô gastando pouca energia, tem um excesso de acetil-CoA, o que eu vou fazer com ele? Vou gerar, transformar em ácido graxo, para fazer um triacilglicerol, para armazenar no tecido adiposo dela. Aí amanhã eu acordo com mais gordura, né? Então, por isso que a gente engorda. Então, como um pouco agora. Não. Depois você falar que a gente tem que comer o pão pensando que é bom pra gerar energia, vai mandar pensar agora. Agora eu tô mandando vocês não comer. Agora que eu já comi o macarrão que fala. Agora depois do macarrão que eu ia Incentivei as meninas tudo a comer macarrão hoje. Ai, gente. Mas vocês estão aqui pensando, vocês estão gastando energia. Ah, então tá gastando muito então, porque tá pensando. Pessoal, para a síntese do ácido graxo, o precursor é o acetil-CoA. Porém, a síntese é feita no citosol, tá? E o ácido acetil-CoA está presente na mitocôndria e ele não atravessa a membrana, né? Então, no nosso organismo, ele é lindo, mas ele complica as coisas, né? Por que não faz a síntese dentro da mitocôndria? Não, tá no citosol, então ele tem que atravessar a membrana. Como que ele atravessa a membrana? Então, o acetil-CoA está dentro da mitocôndria, tá vendo? A mitocôndria está aqui, ó. O acetil-CoA dentro da mitocôndria. O que vai acontecer? O acetil-CoA vai ser convertido em citrato através da ligação com oxalocetato. O citrato, sim, sai da mitocôndria. Ele é degradado em acetil-CoA novamente oxalocetato. E o oxalocetato, para voltar para a mitocôndria, ele se transforma em piruvato, o piruvato entra e forma o oxalocetato de novo. E o acetil-CoA, ele forma quem lá no citosol? O ácido graxo. Então, repetindo, o acetil-CoA está dentro da mitocôndria. Ele precisa sair. Ele se transforma em citrato, ligando ao oxalocetato, então acetil-CoA mais oxalocetato, citrato. O citrato sai da mitocôndria, que ele consegue. Na mitocôndria, o citrato volta a ser acetil-CoA mais oxalocetato. O oxalocetato se transforma em ácido graxo da mesma forma que ele tinha que ser convertido. O oxalocetato forma malato, o piruvato volta e volta a ser oxalocetato para pegar outra acetil-CoA para levar lá para fora. Mas aí, no caso, o piruvato, para ele voltar, então ele de novo, ele vai ser convertido em acetil-CoA de novo? O piruvato vai ser convertido em oxalocetato. Para ele voltar, pegar outro acetil-CoA, para voltar a ser citrato, para fazer tudo isso de novo. E aí isso é convertido por 7 enzimas diferentes, que eu não vou falar o nome para vocês, porque eu não quero que vocês decorem. Tá? A citrato sintase, tricarboxilase translocase, né? Então isso aqui é tudo pra gente... Eu só quero que vocês entendam que o acetil-CoA ele sai da mitocôndria na forma de citrato. O citrato aqui, ele libera o acetil-CoA, o oxalocetato volta na forma de piruvato e volta a ser oxalocetato dentro da mitocôndria. Tá? Isso, todo esse rolê de 7 enzimas para jogar o meu acetil-CoA para dentro da mitocôndria. Para fora da mitocôndria, desculpa, viu, gente? A síntese de ácido graxo, gente, consiste em união de 2 carbonos. A primeira unidade é proveniente da acetil-CoA e as 2 subsequentes da malonil-CoA. A síntese de ácido graxo, gente, ela é bem complexa, tá? Ela é feita através de uma enzima, de um complexo de enzimas, tá? Formado aqui, ó, por vários, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 enzimas, tá? São 6 enzimas e uma sintase, né, proteína carreadora de acila chamada ACP. Eu trouxe para vocês esse esquema, mas eu não queria que vocês se desesperassem com ele. Até porque ele tá pequenininho e não dá nem pra gente, né, entender. Aqui tem todas as enzimas que fazem isso. Mas basicamente é o seguinte, esse esquema
esquema com 5, 6, né, enzimas diferentes, primeiro ele pega o acetil-CoA, ele se liga ao acetil-CoA, depois ele pega o malonil-CoA e liga o acetil-CoA ao malonil. Vocês lembram que o ácido graxo ele tem vários carbonos, 14, 16, 18, então ele precisa de vários ácidos graxos, não precisa? Vários malonil-CoAs. Então o que ele vai fazendo? Ele vai mudando de enzima para enzima e vai ligando carbono em carbono. Ácido graxo vai sendo formado. Eu vou ligando o acetil-CoA, malonil-CoA, 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 malonil-CoA e vou fazendo o quê? A minha cadeia. Então a minha cadeia vai fazendo o quê? Através dessas enzimas. Tá vendo que eu vou passando de enzima para enzima? Ó? E minha cadeia vai crescendo. Essa imagem tá horrível, gente. E a cadeia vai crescendo. Não quero que vocês decorem as enzimas, né? Eu só quero que vocês entendam que através desse complexo enzimático eu vou acrescentando carbono por carbono e aí vai crescendo o meu ácido graxo. E a síntese de ácidos graxos insaturados, gente? Porque ali eu mostrei para vocês a síntese dos saturados, porque é só colocando carbono em carbono. Mas tem aqueles insaturados, né? Então, gente, os insaturados constituem principalmente os fosfolipídios de membrana. A capacidade em que as células animais produzem ácidos graxos insaturados é muito menor que as células vegetais. Nos animais, nós temos a acil-CoA desaturase, que produz insaturações no carbono 5, 6 e 9. Porém, gente, no carbono 12, que é o ômega 6, e no carbono 15, que é o ômega 3, não são sintetizados em células animais. Por isso que a gente tem que ingerir. Né? Principalmente o ômega 3 aí, que é muito falado, que a gente tem que ingerir. Então, nós temos a acil-CoA desaturase, o próprio nome diz, que ele faz a insaturação, nos carbonos 4, 5, 6 e 9, quando precisa. Mas o 12 e o 15, que é o ômega 6 e o ômega 3, nós não temos. Mas o ômega 3 não é destinado de peixe? Também. Mas se ele não sintetiza, como que... Sintetiza. O peixe. Mas a maioria das células animais não. Eu esqueci do peixe. O peixe realmente tem. Mas é mais, a ômega 3 é mais encontrado em vegetal do que no peixe, inclusive. Tá? Fala o vegetal pelo menos. Gente, peraí, só um minutinho que eu não escutei pela fala. Isso, a partir de vitaminas, a partir de vegetais, de óleos vegetais, né? A gente consegue ingerir o ômega 3. Aí a gente consegue ingerir o ácido graxo insaturado. Aí a gente utiliza esse ácido graxo insaturado. Tá? Porque a gente não consegue fazer essa insaturação nesse tal carbono. E aí, pessoal, só para fechar, a síntese do colesterol. E a síntese do colesterol, gente, ela também vem através do acetil-CoA. Vocês entendem o tanto que o acetil-CoA é importante dentro do nosso organismo? Né? Então, assim, também tá uma imagem horrível que não dá pra gente ver, mas esses anéis fundidos aqui, todos eles vêm através do acetil-CoA, que vai sofrendo sucessivas reações e adicionando, né, sucessivos carbonos que chega pra gente na síntese do colesterol. Então, o que eu quero que vocês absorvam do que a gente trouxe hoje? Né? Então, vou falar da segunda metade da aula pra cá. Para que aconteça a oxidação, né, dos meus ácidos graxos, então eu tenho a degradação do triacilglicerol. O glicerol vai para os rins e para o fígado para sofrer gliconeogênese ou entrar na glicólise. Então ele ajuda aí no metabolismo de carboidrato, certo? E o ácido graxo vai para os tecidos que utilizam ácidos graxos para ser oxidado. Então ele sofre beta-oxidação, que eu vou tirando de acetil-CoA em acetil-CoA, né? E o acetil-CoA entra no ciclo de Krebs, fosforilação produz pra gente ATP, certo? O excesso de nutrientes, como carboidratos e proteínas, aumenta o nosso número de acetil-CoA. O aumento de acetil-CoA faz com que o organismo pegue parte desse acetil-CoA e sintetize ácido graxo.
a síntese de ácido graxo faz sintetizar o triacilglicerol e a gente então estoca aí como forma de energia. Tranquilo? Amanhã a Karine vem falando para vocês o metabolismo de proteína. Então nós já conhecemos a estrutura e a função das proteínas. Amanhã ela fala só da parte de oxidação, como que oxida a proteína. E vai deixar um tempo para vocês fazerem um resumo. Se vocês puderem trazer computador, né, se vocês tiverem alguma coisa assim, para vocês já digitarem os resumos ou façam à mão mesmo e depois vocês passam para o computador, não tem problema, tá? Na semana que vem, gente, é uma semana muito importante pra gente, tá? Porque é a nossa última semana de conteúdo, onde na quinta-feira eu venho com a última aula teórica para vocês. Nós vamos falar de regulação e integração do metabolismo. E na sexta-feira a Karine vem com a revisão. Nós vamos passar uma lista de exercícios no início da semana para vocês. A Karine vem com a revisão na sexta-feira, porque na outra semana já é trabalho e na outra semana já é prova. Então nós estamos aí na reta final. Não faltem na semana que vem, por favor. Que uns dias estamos todos de férias, se Deus quiser. Vai mandar a lista de exercício durante a semana para corrigir na sexta. Não pode mandar antes, não, porque eu consigo fazer essas coisas mais no fim de semana. Tá, vou ver se a gente manda semana que vem. Dependendo na última aula, na sexta-feira, se ela conseguir mandar, que aí... em vez Não, dela vai mandar corrigir na sexta. Não, Vou antes ver dessa se a semana. Karine consegue mandar pra vocês amanhã, então. É. Vou tentar, porque pra vocês fazerem no final de semana. Sim, Porque amanhã eu tô com o meu dia atolado, eu acho que eu não consigo. Mas eu vou ver com eu ela lembro só. ela. Senão amanhã a gente fala com ela. Ô, professor, Oi. o resumo é introdução, é objetivo, mas o que que Ela vai passar pra vocês o modelo amanhã, mas é a introdução, objetivo, uma breve metodologia e os resultados. Pessoal, a lista de chamada tá com alguém? Acabei de chegar. Ah, pode assinar, pode ficar à vontade.